E aí, você tá pronto pra guerra? Calma, calma, calma. Antes de pegar suas armas, hoje eu vou falar com você sobre o maravilhoso e impactante livro Guerra, escrito por Ian Morris. Pois é, quem diria que um livro sobre guerra poderia ser interessante e até mesmo divertido, não é mesmo? E é isso que eu vou lhe mostrar hoje. Olá pessoal, eu sou Pablo Souza, eu sou professor pesquisador e esse é o canal Ler e Poder, onde eu trago para vocês as minhas dicas de leitura, resenhas de livro e as minhas reflexões. E como eu já disse, hoje eu estou trazendo para vocês a resenha do livro Guerra, escrita pelo Ian Morris. E, como é de praxe, antes de eu começar, eu já vou lhe pedir aí, ativa o sininho, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e me incentive a trazer cada vez mais dicas de leitura para que a gente leia e reflita sobre o tema. Bom, em seu livro, Ian Morris vai nos trazer uma reflexão sobre o evento das guerras desde a pré-história até os dias atuais da humanidade. E nisso ele vai nos explicar como as guerras findam surgindo e como elas influenciam o desenvolvimento de culturas e sociedades ao longo do tempo. E como não poderia deixar de ser, eu diria que ele vai trazer uma linguagem leve e até bem humorada para tratar de um tema assim tão sério como o das guerras. Obviamente é impossível falar de guerras sem tratar de temas que são bastante polêmicos. Bom, primeiramente ele vai explicar que as guerras elas findam sendo utilizadas por muitos países em diferentes momentos da história e que guerras são como uma piada sem graça. Todo mundo sabe que é errado fazê-las, mesmo assim tem sempre alguém tendo um pezinho para dar início a um. E vamos lá, se você acha que história é coisa chata, eu recomendo que você fique comigo até o final. E se você acha que história é falar sobre o passado, pode se preparar para ser surpreendido. E aqui nesse vídeo eu vou recorrer a 3 pontos de apoio para mostrar para você como o tema das guerras continua sendo relevante e importantíssimo para compreender a história da própria humanidade. E assim, para seguir, para que eu possa lhe entreter com um assunto que é tão denso e tão complexo, eu vou tentar recorrer a analogias para deixar a minha fala um pouco mais amena e não lhe matar de tédio ao longo dessa narrativa. Então, se você se empolga, vamos nessa. Primeiro ponto, guerra é para os fortes? Será? Calma, calma, calma. Você não precisa ser um soldado para entender sobre guerra. Você não precisa ir para o fronte de batalha para entender sobre guerra. E nesse livro, Ian Morris vai lhe levar numa viagem ao longo da história da humanidade, mostrando como a guerra foi um dos principais fatores para o desenvolvimento das sociedades como um todo. Para os viciados em jogos, é como se fosse um grande RPG em que as guerras são os chefões que, quando abatidos, fazem com que aquela nação vencedora ganhe experiência e possa seguir evoluindo ao longo da sua jornada, ou seja, passando de fases. E se você não conhece RPG e você não tem obrigação de conhecer RPG, não se preocupe que eu vou explicar isso de uma forma que eu acho que qualquer pessoa vai findar me entendendo. Vamos lá, imagine a história da humanidade como um grande jogo. Cada época é uma fase desse jogo e cada fase tem seus desafios próprios a serem superados. Aí é que entra a guerra. Ela é, na verdade, um desses grandes desafios, que pode parecer e parece e é assustador, mas que, se bem administrado, pode ajudar aquela sociedade que venceu e às vezes mesmo até aquela que perdeu a evoluir e seguir adiante. É como se a guerra fosse uma fase de combate em que, ao vencer os inimigos, você ganha experiência e evolui e avança no jogo. E assim como em um jogo de RPG, a história da humanidade tem várias fases e a guerra, infelizmente, segue sendo uma delas. Para entender essa analogia, eu continuo dizendo, me segue aqui no vídeo até o final. Ponto número 2. Guerra é coisa de homem. Não, não é bem assim, meu caro macho falocêntrico. Ao longo da história da humanidade, muitas mulheres foram não só importantes, como tiveram papéis cruciais em momentos de guerra que definiram e modificaram de forma assim extraordinária a história da humanidade como um todo. A história nos mostra, na verdade, que as mulheres foram não só importantes, como figuras cruciais em grandes guerras que moldaram o mundo como nós conhecemos hoje. E eu não estou falando aqui só de enfermeiras e socorristas, não. Como exemplo mais pop e mainstream, eu vou trazer para vocês, por exemplo, as rainhas da Inglaterra, Elizabeth I e Vitória, que em seus reinados conduziram guerras que tiveram despojos tão grandes de deixar babando de inveja grandes czares russos. Será que você já teria ouvido falar de Endinga Mbande?
Essa rainha africana lutou contra a colonização portuguesa e foi uma das figuras mais importantes de sua época também. Ou seja, a guerra não é só assunto de homem, e Ian Morris vai mostrar isso de forma muito clara e didática ao longo do seu livro. Além disso, é importante lembrar que as guerras não afetam apenas os soldados que estejam no front de batalha. A guerra afeta principalmente as mulheres, crianças e outras pessoas que ficam em suas casas enquanto o soldado está no front batalhando. Essas pessoas que não vão para o front de batalha, na verdade, são as grandes afetadas pelos efeitos colaterais dos tempos de guerra, como por exemplo a escassez de alimentos e outros suprimentos. E isso pode ter um grande impacto não só naquelas pessoas que ficaram em casa, como em países que dependiam dos suprimentos que aquele país que está em guerra produzia. O que acontece é que muitas vezes essas pessoas são simplesmente esquecidas pelos livros de história. Afinal de contas, como você acha que um front de batalha consegue ser mantido se a galera que ficou no país, na cidade, no campo, não seguir produzindo alimentos e suprimentos para abastecer quem está na linha de frente lutando? Não rola, meu amigo, não rola. Não existe máquina de guerra sem suprimentos. Nesse ponto, Ian Morris mostra pra gente em seu livro como é que a guerra impacta toda a sociedade, desde quem saiu para lutar como quem ficou para trás para produzir. E isso independente de gênero e idade. Ponto número 3. Guerra é coisa do passado. Será mesmo? Não. Infelizmente, nós ainda vivemos em um mundo em que a guerra é, sim, uma realidade cada dia mais presente. E isso pode ser visto em conflitos atuais como na Síria, na Ucrânia ou em qualquer outro lugar do mundo em que a guerra esteja ocorrendo. Ou você pensa que Taiwan e a Coreia do Sul não são dois exemplos de regiões que vivem atualmente ainda em guerra? E aí ficaria a dúvida, por que será que a guerra é ainda tão presente nas nossas vidas? E nisso Ian Morris mostra que a guerra é uma parte inevitável da história da humanidade. Ela sempre esteve presente em todas as sociedades, das mais antigas às modernas, e infelizmente ela é uma etapa que nós ainda não conseguimos deixar para trás da nossa história. Mas isso não significa em absoluto que guerra seja algo que nós devamos aceitar de forma tranquila, calma e tácita. Pelo contrário, o livro Guerra nos mostra que nós podemos aprender muito estudando guerras passadas para evitar conflitos futuros ou presentes e tentar construir um mundo mais pacífico a médio e longo prazo. Mas como isso seria possível? Para o Ian Morris, a paz não é apenas uma ausência de guerra, mas sim uma construção que é feita a partir de uma sociedade mais justa e igualitária. Pois quando os bens estão disponíveis para um número mais ou menos comum de nações e habitantes ou sociedades, a probabilidade de existir um conflito é muito menor. E aí ele vai inclusive entrar com alguns conceitos sobre teorias dos jogos ou a teoria da Rainha Vermelha, que eu até recomendo caso você queira se aprofundar sobre esse assunto, mas que eu não vou tratar muito aqui, porque senão eu vou me estender demais e posso findar lhe cansando. Mas vamos caminhar aqui para as nossas conclusões. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo e eu espero também que você possa ler o livro Guerra e aprender um pouco mais sobre a história da humanidade através desse ponto de vista em específico. E se você tiver oportunidade, eu recomendo que você leia esse livro com toda certeza. Mais do que isso, eu espero ter te mostrado que a história da humanidade ela pode ser não só importante, como também divertida. Basta saber como abordá-la. Mas o que ocorre é que não basta apenas saber sobre a história e os seus conflitos. Como cidadãos, nós temos poder e responsabilidade de tentar contribuir para que o mundo em que a gente viva seja um ambiente cada vez mais justo, igualitário e pacífico. E de forma até extraterritorial, nós devemos pensar em soluções que repercutam em igualdade e que mitiguem eventuais conflitos. E, como dizem por aí, quem conhece a história tem maior probabilidade de construir um futuro melhor. E você já sabe também que se você chegou até aqui comigo, eu vou lhe pedir que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho para receber as notificações quando eu enviar novos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos ou pessoas que você acha que podem se interessar sobre esse tema. Dessa forma você me incentiva a trazer cada vez mais resenhas e conteúdos para que a gente possa discutir em conjunto aqui no canal. E sempre deixe seus comentários, eu gosto muito de ler o que vocês postam. E até a próxima semana com outro livro. Tchau, tchau!